Olá, olá, boa noite. Vamos então chamando hoje minha parceira e também convidada da live de hoje, chamando aqui a Natasha. Boa noite, Natasha. Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo Tudo certinho? ótimo. Estou sim, estou te ouvindo bem. E por Ok, aí, tudo certo? Vamos tudo. lá para mais uma live. Minha gente, como já informado, a live de hoje é uma live diferentona, porque a gente costuma, né, Natasha, pegar obras até então clássicos, né? Fazemos a Sim, leitura no tempo de uma semana e aí discutimos sobre essa obra, conversamos sobre aquilo que nos chamou mais atenção. Porém, nós estamos estreando aí uma nova iniciativa de trazer, então, novos autores, e no caso, autores do Brasil, porque a gente sente muito essa necessidade, essa certa carência, digamos assim, né, de maior divulgação dos escritores brasileiros. E nada melhor, então, do que a gente começar com a Natasha Oliskovski, que também é parceira, né, que organiza essa página aqui juntamente comigo. E, bom, ela está estreando aí com um romance maravilhoso, tá? É um romance que saiu aí esse ano. O nome do romance é Um Caminho para Amar. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre ele. Preparei algumas perguntinhas, mas também, claro, a gente vai se sentir bem à vontade, né, Natália? Para dizer realmente os pontos que nos chamaram mais atenção durante, né, uma leitura. Então, hoje a Natasha vai ter que se dividir um pouco em leitora barra autora. Olha que desafio esse, minha gente. Por isso que eu disse que é uma live imperdível. Mas antes de começar, vamos então, Natasha, para nossa tradição. A vamos. nossa tradição é um bom vinho. Estarmos Sim, sempre acompanhadas de um bom vinho, né, Natasha? O que você está bebendo hoje aí? hoje, bom, quem vai me acompanhar, deixa eu pegar aqui que eu trouxe então, né? Quem vai nos estar acompanhando a gente vai ser um bom vinho português, Um vinho português. Ah, né? não, vou ter que. Ah, eu vou ter Providenciar isso. eu vou ter que pegar, então. Eu tô tomando aqui, no caso, um blend, né? Tô tomando um Hum. blend aqui, né? Enfim, não sei pronunciar e nem vou me atrever. Mas é essa embalagem aqui. Certo. Bom, um blendzinho chileno. Vocês podem perceber que a garrafa que a pessoa está apresentando já foi bebida, então, assim, não que a gente goste tanto de tomar vinho, assim, né? A gente toma muito socialmente com moderação. Mas é isso aí, patrocinadores queridos! Nos enxerguem aqui, queridos! Vamos estar falando também sobre os vinhos de vocês. Simbora então, Natasha. Vamos lá, né? Vamos sim. A gente, peraí, você fez brinde? Não, não fiz. Ai, Então vamos lá para que a gente possa. bora. Tintim. Isso, bora. Hum, Hum. Natasha, sinta-se bastante à vontade para falar da sua própria obra, né? Sinta-se em casa. Eu queria saber assim, bom, falando aqui, trocando em miúdos, a Natasha, ela é arquiteta de formação, né? Natasha, no caso, é especialista em light design, eu acho isso tão chique. Ela é especialista em iluminação na parte de arquitetura. Não é o primeiro Isso. livro dela, é o primeiro romance, porque ela já publicou, né, um livro técnico, inclusive, que foi resultado, Natasha, foi do seu mestrado ou foi da sua Foi. graduação? Do Não, seu foi do meu mestrado, né? mestrado. Conta um pouquinho Exato. pra gente. Foi. O mestrado foi de desenvolvimento local, né? Aqui na minha cidade mesmo. Então eu levei um pouquinho do olhar da arquitetura, né? Para esse contexto, que daí já é mais amplo, e para que eu me sentisse mais confortável, eu fui levar o tema que eu sempre estudei e trabalhei há muito tempo, que é a iluminação. Mas eu sempre trabalhei com iluminação de interiores, vamos dizer assim.
comercial, residencial. E no mestrado eu quis, então, pegar essa bagagem, mas olhar para a cidade. Então, eu fui olhar os nossos monumentos aqui em Campo Grande e fazer uma análise do ponto de vista da iluminação urbana, então já é algo muito mais macro, né? E como os nossos monumentos estavam sendo valorizados, né? Então, o livro se chama Iluminação Urbana, Campo Grande, né? E seus monumentos vistos de dia e de noite. Né? E como você mesmo disse, né? Então, esse foi, vamos dizer assim, o que deu o pontapé inicial para que eu pudesse me aventurar, então, nos romances, né? E eu tô com ele aqui, que a gente possa, né, mostrar a capa dele, né? Que é esse daqui, que foi o lançamento, na verdade, assim. Do ponto de vista de começar a trabalhar nele, né, eu comecei, vamos dizer assim, em 2019, aí fui, né, soltando as ideias, construindo os textos. Em 2020, eu de fato, e 21, eu me aprofundei mesmo, me dediquei mais a ele, vamos dizer assim. Então ele começou de fato a nascer, que até então ele estava ali, né, de pouquinho em pouquinho ia pegando. E a gente lançou ele, então, em março, né? No início desse ano, que foi o lançamento. Mas Exato. para tudo. Eu quero saber o seguinte, Natasha. Qual foi o boom, assim? Eu sei que você fez uma viagem e que dessa viagem você estava selecionando algumas fotos dela com a ideia de criar uma espécie de diário dessa viagem, né? Mas aí eu queria saber o seguinte, o que te deu um boom assim? Ah, eu vou escrever um romance, sei lá, tô aqui escrever um romance. Bora! E aí? Na verdade, assim, eu sempre fui muito fã dos audiolivros, né? Audiobooks, como preferirem, né? Inclusive, há umas 2, 3 semanas atrás, a editora Labrador, né, me comunicou dizendo que Um Caminho para Amar vai virar audiobook nos próximos dias. Então, eu estou super ansiosa para ver esse resultado. Né? E eu vinha, né, ouvindo muitos audiobooks, né, e sempre direcionado para romances, né? Assim, mais água com açúcar, que é o que eu gosto, né? Nada muito pesado, vamos dizer assim. E eu comecei a pensar assim, na possibilidade de por que não escrever alguma coisa, né? Alguma história. O publicar, eu costumo dizer, na verdade, que ele é uma escolha, né? Mas o escrever, todo mundo pode. Mesmo que fique ali guardadinho, né? Pelo menos assim, você conseguiu colocar para fora, né, uma ideia, trabalhou com ela, amadureceu e tudo mais. A questão do diário, ele surgiu, né, na verdade, é até legal dizer, porque no começo do livro tem uma parte que se chama assim, que é carta convite ao leitor. Muitos não sabem que o livro não necessariamente ele começa no primeiro capítulo, né? Muitas vezes ele tem ali a questão do prefácio, né? Ou do prólogo, vamos dizer assim. Mas a carta convite, ela já faz parte do livro, da história. Porque é ali onde o autor, na verdade, ele tenta explicar para o leitor como que é a dinâmica do livro, o que o leitor vai encontrar dentro do livro. Porque uma coisa eu estar conversando com você sobre o meu livro e te explicando para que você possa ter a ideia do que você vai encontrar. Como na maioria das vezes não existe essa comunicação, é a forma que o leitor tem de deixar ali explicadinho para que esse leitor possa já começar a entender. Até porque, de fato, né, eu comecei a soltar as ideias como se fosse um diário, né, da personagem em si, que no caso se chama Daniela. Né? Mas de onde Então tava surgiu isso? Assim, eu vou pensar, eu queria que ela fosse uma mulher, enfim. A minha personagem principal, nós sabemos que temos aí uma coparticipação, digamos assim, na parte de, enfim, de personagens principais, né? Que no caso seria ela e o Francesco. Sim. Mas assim, o que te fez pensar numa personagem como ela, Daniela? A Daniela, ela pode ser qualquer uma de nós.
Tanto é que eu não coloquei muitas características, vamos dizer, físicas, né? Coloquei algumas, mas não me aprofundei para que cada um pudesse imaginar a Daniela. Mas ela é uma pessoa normal, que poderia ser eu, poderia ser você, né? Ela traz dentro da bagagem dela um pouquinho de como é que ela traz, assim, vamos dizer, a história dela, né? Ela é órfã, mas que nasceu, morou, cresceu com os tios, com os primos, né? Foi acolhida, tá? Tranquilo, foi estudar, foi trabalhar, né? Ela é uma pessoa decidida, ela é uma pessoa objetiva, forte em relação, sabe o que quer, vamos dizer assim, né? Mas não quis, na verdade, que ela fosse assim frágil, né? Muito pelo contrário, ela no decorrer não só deste livro, que ela já mostra uma certa força, porque ela vai fazer o caminho de Santiago, né? Que o livro se passa no caminho de Santiago, que era onde eu precisava de um pano de fundo para que as personagens se encontrassem. Porque ela é brasileira, de São Paulo, e ele é italiano, né, ali de Florença. Então eu precisava de um lugar para que eles se conhecessem e por eu ter feito o caminho em 2017, achei que seria legal eu colocar então nesse cenário, porque é um cenário que eu conheço, né? Revi as fotos, voltei a estudar um pouquinho sobre o caminho para que eu possa, né, colocar dentro do texto um pouquinho de tudo, vamos dizer assim, tá? Aí a gente vai encontrar várias características em relação à arquitetura, que daí eu trago um pouquinho do meu olhar, né? Você Um não pouquinho de contexto foge histórico. da arquitetura de jeito nenhum, importante. Exato. Então, assim, a gente vai ver o que é o livro. O livro é uma viagem, né? Então, quem gosta de romances que se passam em viagens, né? Provavelmente também vai gostar de ler Um Caminho para Mar, com certeza, né? Vai conhecer um pouquinho do Caminho de Santiago, né? Eu sei que tem gente que já fez e leu o livro e que me deu a devolutiva de que voltou a fazer o caminho por meio da leitura, né? Que lembrou de muitas coisas que viu lá, e teve gente que já me disse que vai um dia se organizar e que vai tentar fazer o caminho, mesmo que seja uma parte dele, mas que por meio da leitura aguçou esse conhecimento, né? Sim, isso é perfeito, mas eu queria saber agora, Natasha, para as pessoas que talvez estejam nos assistindo ou que irão nos assistir depois desse vídeo ao vivo, qual foi, assim, o seu principal desafio enquanto escritora? Só para que as pessoas entendam também, Natasha, assim, porque às vezes a gente pensa, escrever um livro deve ser tão difícil, né? Deve ser quase impossível. Como que a gente consegue fazer isso? Para você dizer para as pessoas que ainda não escreveram, que têm esse desejo, mostrar que você também é de carne e osso, quais foram as dificuldades maiores aí? Na verdade, assim, né? Quando eu falei, vou tentar, né? Então eu fui atrás de conhecimento. Fui fazer alguns cursos, né? Relacionado a esse processo da escrita criativa, como que é, porque eu sou da área da arquitetura, né? Então eu fui conhecer como que se elabora um personagem, né? Como que cria, vamos dizer, um roteiro para que ele seja interessante, quais são os momentos que eu tenho que deixar ele mais leve, quais são os momentos que eu tenho que trazer para uma questão mais profunda, né? Os picos, né? Nesse sentido. Então eu fui tentar entender esse universo e aí eu fui me apaixonando, porque na verdade é muito legal essa possibilidade de criar, né? Você tem dentro de um romance, né? O livro em si, né? Quando a gente para olhar, ele é uma pequena história de uma grande história de dois personagens ou de uma personagem, enfim, independente, né, do que seja aquele livro em que a gente esteja lendo. Então a gente está lendo só um fragmento, o que é legal, que faz com que a gente possa imaginar como era antes, né, e como pode vir depois, né? Como que pode ser uma continuação, vamos dizer assim. Sim. Então, resumindo, eu fui atrás de conhecimento, né, para que eu pudesse me sentir confortável. Certo, então o ponto principal, ir atrás de conhecimento. Depois disso, quando você soltou as ideias no papel, qual foi o outro desafio?
Foi assim, organizar, né? Porque você, num primeiro momento, você se divide, vamos dizer assim, onde a gente não pode criar obstáculos e barreiras. Então, né, nos cursos que eu fui fazendo, sempre as falas são muito parecidas. No primeiro momento, você solta a imaginação, né? E depois você vem lapidando o texto. Então, no primeiro Uhum. momento, né, o soltar a imaginação, ele é mais tranquilo. Mas quando você começa, deixa o texto parado por um tempo, descansando, e você retoma, nesse intervalo de tempo, você às vezes já leu outras coisas, né? Outros livros. Então, você vai também amadurecendo e tendo um outro olhar para os livros. Então, eu me peguei, na verdade, sendo muito mais crítica nas leituras, né, que eu vim fazendo depois que eu comecei a aprender esse processo, né? Certo. Então, a parte mais difícil é, por exemplo, nós estamos falando do primeiro, mas a gente não pode, eu já estou trabalhando no segundo, Uhum. né? E o mais difícil é cortar alguns textos que, quando a gente olha ele de forma isolada, se eu tiro ele, ele não faz falta para o leitor, né? Então, esse Uhum. apego, às vezes, é um pouco difícil porque a gente quer tudo, né? Mas daí ficaria algo muito grande. Então, Desapegar no de algumas primeiro, ideias é a parte mais difícil, né? Nessa lapidação. exato. Exato. Uhum. Tanto é que no primeiro, se eu fosse seguir ele com a ideia de um diário, né, que ele nasceu como um diário, sendo cada dia da personagem, né, no seu trajeto, e tudo que ela viu, e tudo que ela conheceu, enfim, as experiências dela, se tornaria muito grande o livro. Né? Então foi quando eu deixei ele de molho, né? Ele descansando, e aí a gente vai vendo, tendo várias ideias, e é onde surgiu. Aí, de fato, o livro, né, a versão que a gente tem ele agora impresso, que são as memórias, onde eu pude olhar aquele texto grande e me atentar só no que era importante para que ele ficasse gostoso, né, para que ele Certo. ficasse, na verdade, E você dinâmico. pensou nisso como um todo, né? Até mesmo quando a gente dá uma olhada no livro, pessoal, nós temos uma letra maior, né? Não é uma letra tão pequena. Então, assim, é um livro que a pessoa, no caso, essa pessoa com quem estamos falando hoje, pensou exatamente nessa questão de ser um livro gostoso de ler, de não ser aquela leitura um tanto quanto pesada, porque ela também se preocupou em relação à linguagem, de trazer uma linguagem mais gostosa, mais tranquila, para que mais e mais pessoas pudessem ter esse acesso, né, a esse livro. Então, você teve que pensar num todo, você teve que se colocar muitas vezes, de fato, como uma leitora, né? Sim, De pensar o que mas seria mais agradável. Mas essa questão da diagramação do miolo, né, esse mérito, na verdade, é da editora Labrador, né? Ah, Quando a gente isso manda aí. o arquivo, né, a gente manda um arquivo cru em Word, vamos dizer assim, né? Ou em PDF, seja lá como, mas no caso eles me pediram em Word. Então você manda um Uhum. arquivo cru, né? E eles, né, depois da revisão, de conhecer a história, né, o enredo em si, aí que vem então o trabalho da diagramação de miolo, né, do livro, e que de fato ficou sensacional. Era realmente uma das minhas preocupações, né, o tamanho dessa fonte, para que pudesse Perfeito. ser, né, bem interessante e fácil, né, a Você leitura. já até adiantou a pergunta que eu ia te fazer. O que te fez escolher a editora Labrador? A editora Lavrador, olha, quando eu comecei lá atrás a estudar sobre essa questão, né, de como escrever um livro, eu comecei também a ouvir muitos podcasts e teve um que me chamou a atenção porque fazia algumas entrevistas e convidaram o vamos dizer, o sócio da editora. E ele foi explicando, né, o processo, como que é feito, o contato com o autor e qual eram os objetivos da Labrador. E eu gostei muito, né, porque ela é uma editora de autopublicação premium.
Ou seja, eles prezam pela qualidade do serviço, né? Tem um custo? Tem, mas eles garantem a qualidade no serviço, desde o contato com o autor, toda essa parceria que é feita, né? Essa conversa, esse respeito mútuo que existe, assim como qualidade no papel, porque não pode ser qualquer papel, não pode ser qualquer diagramação. Então, eles têm o mínimo deles, mas esse mínimo é legal que já é um top de qualidade. Aí cabe o autor, se consegue dar continuidade com eles, né, em relação a custo, vamos dizer, né, Certo. ou se espera um pouquinho ou vai no segundo momento. Mas eu gostei muito porque a forma como ele apresentou a editora me chamou a atenção. E era um momento em que eu estava tentando olhar as editoras para que eu pudesse me encontrar, né? Porque quando a gente está escrevendo, a gente quer ir para uma grande editora, né? Aquelas tradicionais. E a gente sabe que elas, na verdade, não olham para os pequenininhos ainda, né? Elas têm outro foco. E, inclusive, a gente às vezes fala mal disso, mas o olhar delas é comercial, né? Uhum. Então a gente tem que ver que é uma empresa, né? Eles não Sim, estão sim. olhando para mim enquanto pessoa e estão, né, né? Não, eles estão olhando como empresa, porque as tradicionais Exato. elas vão assumir todo o risco, né, daquela publicação. Então eles têm Sim, um outro sim. segmento. E a Labrador, né, na verdade, vem abrindo as portas, né, para os novos, né, e dando oportunidade. Então, eu gostei muito, desde o primeiro contato que eu tive com eles, né, foi muito legal. Perfeito. Então, assim, o divisor de águas foi mesmo a forma como a editora foi apresentada a você. E foi isso que te chamou mais atenção, né? Isso, exatamente. Eu tive até contato, né, com a Natasha. Na verdade, nós temos contato, né? E você me mostrou que até um mimo você recebeu da própria editora enquanto você estava produzindo. Então teve todo um carinho, um olhar mesmo, né? Como se assim abraçasse esses novos autores. Ó, vocês são capazes e a gente vai estar aqui com vocês, né? Mas é exatamente isso, né? Exatamente isso. É uma família e a gente se sente parte da família Labrador, né? Fiquei Então, sabendo que eu tive. você foi até a editora conhecer as pessoas pessoalmente que trabalharam no seu livro. Alá, Desirê! Boa noite, boa noite. Sim, o livro é lindo. Ah lá, seu pai também Sim, entrou. Boa noite, Milena. Olha quanta gente nessa live hoje, que delícia! Mas e verdade. aí, Natasha, conte-nos um pouco mais então. Você foi lá visitar, conhecer essas pessoas de pertinho. Sim. Aproveitei uma oportunidade, né? Eu moro em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e tive a oportunidade de ir na virada do mês, vamos dizer assim, para São Paulo. E é lógico que eu ia dar um pulo lá, né, para conhecer todos aqueles que contribuíram, que participaram e que fizeram, na verdade, hoje eu ter, né, este livro aqui em mãos. E foi muito legal conhecer a editora, conhecer a todos que contribuíram, né? Então, fui tomar um café com eles, né? Que delícia. Conversamos bastante, rimos bastante e foi muito divertido. Eu gostei muito. Espero Isso. poder voltar para São Paulo e tomar mais café com eles, né? E assim Ah, por com diante. certeza, com certeza. E qual foi a sensação, Natasha, quando você teve esse livro materializado em suas mãos? Qual foi? Olha, foi muito legal. Na verdade, assim, né? Ah, quando o livro já começou na pré-venda, que é praticamente quando falta um mês, né, que a gente está começando a divulgar como pré-venda, vamos dizer assim, na Amazon, o livro está sendo impresso, ele está finalizando. Então você fica com aquela situação, né? E agora? Agora vai, agora não pode mais voltar para trás, né? Os links já estão tudo feito, estamos disponibilizando, enfim. Então, nesse último mês, é um mês assim que a gente fica muito ansiosa. E quando o livro ficou pronto e foi para a editora, né, ele também, ao mesmo tempo, foi, vamos dizer assim, para as distribuidoras, né? Tanto é que a minha madrinha, o meu irmão, em Florianópolis, receberam o livro, compraram pela Amazon e receberam antes do que eu ter o meu próprio livro aqui, que levou ainda acho que uma semana a mais para vir os meus exemplares. Mas Sim. assim, quando a gente vê, né, a qualidade
da capa, porque uma coisa é você vê por foto, né? E a foto em si já é muito bacana, muito bonita, Cuidado da né? capa não ficar fosca. Conte pra gente. Aliás, de ficar fosca, né? De não ficar brilhante. Conte É, pra gente, e foi isso. essa, na verdade, foi a terceira versão de capa que eles me sugeriram, né? Eles, né, viram. Primeiro que eles mandaram um arquivo para construção de capa, né? Um arquivo difícil, né? Eu tive que pedir ajuda para os universitários, porque tinha algumas coisinhas que eu fiquei na dúvida, né? Mas enfim, então a gente esclarece algumas coisinhas que a gente gostaria de que tivesse na capa, algumas cores que a gente gosta, então a gente também vai ajudando eles, dando esse norte, né? E aí, se eu não me engano, é a Amanda, que é a design gráfica do livro, ela elaborou 3 capas e mandou. 3 capas bem distintas, mas essa em especial foi a que, né, de fato deixou as outras lá para um segundo patamar. E a única coisa que eu pedi, na verdade, foi que tirasse o brilho, porque era uma fotografia, né, e que deixasse com a ideia de que fosse uma tela, daquele tecido de pintura mesmo, né? Para dar uma certa rusticidade, ou um certo romantismo, ou um certo envelhecimento, só para tirar o brilho para que não ficasse, né? Às vezes nas fotos, né? Fica meio ruim, porque daí pega reflexo e aí prejudicaria. Então a Pensou única em coisa que eu disse. tudo, pensou em tudo. A arquiteta já foi pensando em tudo. Obrigada pela sua participação, Jocasta, né? Joca! Joca tá dizendo. Ficou, mas ficou muito lindo, realmente, Joca. Ficou um livro maravilhoso, Sim, né? E parece que esse fundo. inclusive. Ah, Inclusive, né, eu fiz vamos dizer assim, eu me dei de presente de aniversário o livro, porque eu ah, assinei o contrato no dia do meu aniversário. Eu falei, quer saber? É hoje. Então, fui aí lá, tinha sim. pesquisa, né, e entrei em contato e eles foram muito rápido, né? E aí fui trocando a conversa, tirando as dúvidas, enfim, bati o martelo no dia do aniversário me dando de presente. E que foi final do ano. Então, Olha só, tem fãs seus aqui. Minha professora é maravilhosa, é a Ana. Ana Sudório, com certeza. Obrigada, Ana. Então, na verdade, foi o seguinte: quando a editora pede 4 meses para trabalhar o livro, não menos que isso, né? Tanto é que depois, assim, eu pensei que dentro daquele tempo que eu tinha já entrado em contato com eles, que eu conseguiria o livro a tempo para o Natal, mas não consegui. Eu entendi que, de fato, na verdade, eu fui entender depois, né, o trabalho todo que é feito, porque tem a atividade deles, daí eles mandam uma bola para a gente olha, analisa, devolve. Então, existiu acho que umas 3 trocas de texto, de vai e vem, né? E depois tem outras também questõezinhas que eles pedem, né, o texto da 4ª capa, enfim, daí eles vão pedindo outras pequenas atividades, né? Então eu estava em Santa Catarina no processo em si de vai e vem de informação, né? No momento de fazer a fotografia, que também ficou muito legal, que é a minha primeira fotografia de estúdio, assim, né? Bom, grande, né? Já Vamos dizer. aproveitou, já fez um book de aniversário, tá tudo certo. Se deu E livro, se aí, deu fotos, é isso mesmo. E daí eu fui, na verdade, a foto foi feita, né, lá na cidade da minha avó, interior de Santa Catarina, e eu fui passar o Natal, o Ano Novo, desculpa, eu fui passar só o aniversário dela, que é finalzinho de dezembro. Então eu fui com uma malinha pequenininha, né, só com a roupa da festa, com um moletom, se precisasse, porque é um pouco frio, né, a roupinha de viagem, que serviria para andar lá, uma calça jeans e uma blusa, e um short, só isso, né. Então, eu estava com uma malinha bem compacta. E acabei ficando 2 meses lá, curtindo a minha avó. E aí precisava bater as fotos, né? Então, eu peguei tudo que eu tinha, que era essas, tirando o moletom e o short, coloquei dentro de uma bolsa e fui e mostrei para a fotógrafa, que é de lá, que foi muito atenciosa comigo, que na verdade, vamos fazer merchan deles aqui, né? Que Isso. é do Estúdio Aproveita. Foto Moisés, né? Estúdio Foto Moisés, que Aí, me atendeu galera de muito bem. Canoinhas.
Foto de Exato. qualidade. Então, foi lá, bati as fotos, né, e fui trocando. Então, foi sempre muito distante esse relacionamento com a editora. Por isso que quando deu a oportunidade, eu falei, não, primeira coisa que eu vou fazer, com certeza, conhecê-los, né, que me atenderam tão bem, né, e que supriram todas as dúvidas, enfim. Perfeito, Natasha. É tão gostoso ouvir você falando sobre o que tem por trás de tudo isso. Porque a gente só fica, né? Ah, é uma obra assim, 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 assim. Pronto. Mas tá, o que aconteceu para que ela se concretizasse, né? Quais foram todos os desafios enfrentados para que ela se concretizasse? E a escrita, ela é muito solitária também, né, Natasha? Quando a gente está lá, né, você é um computador, e às vezes bate uma ansiedade. Tudo isso acontece, tudo isso ocorre por trás de um bom livro. É importante que as outras pessoas também saibam disso, que quando você adquire um livro, você não adquire só o livro, você adquire tempo da outra pessoa, você adquire um pedaço da vida da outra pessoa. Porque a gente sabe que em cada personagem, em cada trechinho, desde a capa, desde essa escolha toda, tem um pouco da Natasha, né? Tem um pouco da pessoa Natasha em tudo aqui, certo? Isso é maravilhoso. Mas agora, só para a gente ir aí para o lance mesmo da história em si. Gente, é um romance, como a Natasha vive falando, de final feliz, que inclusive já tem aí a ideia de ter um terceiro, estamos preparando aí esse segundo livro, né, Natasha? Sim. Tem, inclusive, um terceiro livro. Tudo isso está esquematizado aí na cabeça dessa pessoa que está falando com a gente aqui nesse momento. Mas, por ser um livro que a gente espera, essa até foi uma característica da própria Natasha, que foi de pensar da seguinte forma: já tem muita coisa pesada sendo escrita. Eu quero fazer um livro, né, com pessoas reais que podem viver uma vida, claro, com dificuldades, mas que podem viver uma vida bem, que possa, né, ter uma conclusão aí muito mais fraterna, muito mais tranquila, porque isso ainda é possível, gente. Eu sei que com o terror do nosso dia a dia, às vezes, né, aquela nuvenzinha preta, oh, quem estou, onde estou? Há um final para isso, né? Há uma coisa boa, sempre há algo de bom para nós extrairmos disso, que é o principalmente, muita gente fala assim, é um romance. Mas não é um romance qualquer, né, gente? Eu aqui vou falar enquanto leitora. Ao ler esse romance, eu li um pouquinho antes, mas teve, gente, que a gente não pode deixar de falar que você teve uma leitora beta importantíssima na sua vida, que foi a sua mãe, não é qualquer pessoa que tem isso, gente, tá? A mãe dessa moça aqui, que é a Desirê, que eu tava falando agora há pouco, ela é louca por livros, sabe? Destrói um livro atrás do outro. E aí ela foi a leitora beta. Me diz um pouco sobre isso, Natasha. Como é que foi essa experiência de ter a própria mãe como leitora beta? Bom, quando eu comecei, então, né, tinha que passar para alguém para dar uma olhadinha, né? E porque assim, uma coisa é a gente tá escrevendo, então tá tudo muito perfeito, bonito, né? Mas quando a gente tem a contribuição de alguém de fora, é muito válido, né? E eu daí aproveitei sim, com certeza, né? A bagagem de experiência, né? Tantos livros que a minha mãe leu. Aí eu timidamente mandei para ela, né, no WhatsApp, olha, tô escrevendo, né? Vou te mandar aí alguma coisinha para você dar uma olhada. E fui mandando, né, inicialmente capítulo por capítulo, para que ela pudesse ir me ajudando e contribuiu muito em algumas coisinhas, né, que ela achava que poderia colocar ou às vezes tirar, né? E assim como para o próximo terceiro livro, tem bastante coisa que ela foi, né, me ajudando na construção, para que o livro ficasse, na verdade, mais humano, vamos dizer assim, né? Então, foi muito legal, foi muito gratificante as contribuições, né? Em algumas partes a gente acaba concordando, algumas não, porque são pensamentos distintos e a gente tem, na verdade, um norte para a nossa história. Não que essas contribuições a gente descarte, mas elas podem entrar, às vezes, num próximo livro, num outro norte que possa vir ter, e aí a gente vai
trabalhando sim, né? Mas sim, foi muito gostoso ter essa devolutiva muito próxima, vamos dizer assim. E apesar do processo de escrita ser um tanto quanto solitário, havia outras pessoas gestando isso com você, né? Porque eu falo que isso é uma gestação, escrever é uma gestação. Então, havia sua família, né, te apoiando muito nesse processo, que inclusive, gente, vou contar um babado, a família dela estava todinha de camiseta, organizada, com a capa do livro, no dia do lançamento do livro, com a fotinho dela ali, sabe? Todo mundo ali presente. Isso é muito importante, saber que a gente tem família, né, e que a gente pode contar com isso, contar com essa família, isso é muito importante. E ela é chegada de alunos, amigos que fizeram ali de tudo para estar presente naquele momento, apoiando, dando ali um abraço, claro, e falando para ela: você é capaz de muito mais, Natasha. Né? Então, todas essas pessoas estiveram nesse momento, participaram, só abrilhantaram esse momento, que foi muito importante. E além dessa questão toda, ai Jesus, a gente fica emocionada aqui nesse negócio todo. Vamos lá, recuperando, ó, ali, ó. A sua mãe tá dizendo que tá emocionada. Vixe, cuida da pressão aí da sua mãe, pelo amor de Deus. Olha lá, emocionada. Vamos lá, voltando aqui. Bom, a gente sabe que tivemos vários personagens aqui. Eu sou apaixonada pela Martina. Desculpa, pronto, falei. Martina é uma senhorinha que começa a conversar com a nossa querida Daniela, né? E ela acaba... Parece que não é nada. Mas depois ela vai ganhando força dentro dessa história. Conta pra gente, Natasha, um pouquinho sobre cada personagem, assim. A gente não tem muito tempo, mas pelo menos falar um pouquinho. Ah lá, lá, lá. Elaine, sua cunhada, tá dizendo: oiê, estamos aqui. Isso mesmo. Família presente. Exato. Obrigada aí a todos que estão nos assistindo, né? Bom, sobre as personagens, né? No final das contas, eu acho que eu tenho aqui entre os principais, os que são dois, né? A Daniela e o Francesco, eu tenho alguns coadjuvantes e figurantes, vamos dizer assim. Um total de 32, né? Que aparecem aqui. E a Martina, na verdade, ela apareceu, então, para contribuir da seguinte forma: um olhar, né, em relação à vida, porque ela já tem uma certa idade em relação a Daniela, né, que tem 32 anos, 30 e pouquinho, e o Francesco também, os 36, se eu não me engano. Né? Então, no momento em que eles compartilham diálogos, são, na verdade, para mostrar que tudo dentro do seu tempo, né? Que as coisas vão acontecendo e que no final dá tudo certo, né? Então a Martina, ela vem sempre contribuindo com esses olhares e ela já pega no decorrer da história, né? Esse carinho que o Francesco tem em relação a Daniela. Porque a Daniela, ela faz o caminho de Santiago, noiva do Gustavo, né? Que ficou em São Paulo, porque ela foi fazer sozinha o caminho, inclusive para pensar o relacionamento deles. Né? Por isso que é interessante ler a carta convite aqui do livro, para entender essa dinâmica, né? Então a Daniela vai, mas ela vai, na verdade, né, para tentar encontrar algumas respostas para ela, além da vida pessoal, profissional, e, né, o Francesco é a mesma coisa. Só que como ele vai solteiro, ele não tem, ele se permite mais, né? E ele já começa a olhar para a Daniela, vamos dizer assim, com outros olhos, porque encontra nela, né, uma pessoa querida, amiga, parceira, né? E a Martina já pega no ar, quando, em alguns momentos que os três estão juntos, que existe já um certo carinho muito grande dele, assim como da Daniela por ele, mas a própria Daniela não se percebe, porque ela está ainda, né, pensando em outras coisas, né? Então isso é muito legal. Assim também como aparece momentos de outros dois personagens que são um casal, que é a Sara e o Yuri, né? Que também contribuem para que eles possam ter uma dinâmica, né? De descontração, de fazer uma janta, de estarem ali brincando e conversando. Então são personagens que apareceram, né? Justamente para dar, assim,
para que eles pudessem se conhecer em momentos, em Contribuir. situações... Uhum. Exato, né? Então, isso foi muito mesmo. legal. E a Martina cresce no meio da história, né? E volta aí no segundo também, né? Ela volta, assim como a Sarah e o Yuri, né? Em uma participação especial, vamos dizer assim, mas eles voltam, né? E Sim, alguns sim. personagens que só são citados agora, no segundo eles entram no enredo de vez, como por exemplo os tios dela, né? Os primos dela, né? Então eles vão ter contribuições aí para frente, com certeza, né? Gente, como eu estava dizendo para vocês, não é um simples romance. Quando você visualiza descrições, você não precisa ser arquiteto para se deliciar com descrições de ambientes. É como se você estivesse fazendo caminho com a Daniela. Porque a descrição é muito bem feita. Das igrejas, um pouco também falando sobre paisagens, sobre tudo que está sendo visto e até um pouco de história também sobre esses lugares em que Daniela vai passando. Isso é excelente, a gente consegue sentir aí, de verdade, estando lá. E além disso, a escrita dessa moça, como a gente já comentou, que é uma escrita leve, além de ser uma escrita leve, ela tem uma subjetividade que ela, na verdade, eu acho que ela nem tinha noção que tinha. Depois, quando outras pessoas foram lendo o livro dela, que ela foi percebendo a maestria que ela tem em relação à subjetividade, a falar sobre o eu, né? O eu, no caso, o eu de Daniela. E nesses momentos todos, porque Daniela foi se reencontrar novamente. Ela nem foi com o objetivo de, né, enfim, ter uma nova paixão. Ela foi se reencontrar. E nesse se reencontrar, ela, né, acabou se encontrando com outra pessoa que também queria se reencontrar. Olha que loucura. E esse outro, né, eu vou ter que dar uns spoilers aqui, o Francesco, ele teve alguns problemas, inclusive com alcoolismo, né? E ele entrou dentro dessa obra e acabou conhecendo a simplicidade, porque ele é podre de rico dentro dessa história, que vocês acham que ia ser um romance assim, né? Ela, como ela diz, água com açúcar, não é nada de água com açúcar, tá? E aí, meninos céus, vou te falar, fica aí, vocês aí, ó, comprem esse livro. Não, mas E o Francesco, ele traz, Bom, pode continuar. só o olhar de leitora. Ambos vêm, então, com esse certo peso. E eles acabam aliviando esse peso, principalmente a parte que mais me marca. Além, é claro, do flerte, que é algo muito interessante, né? Essa questão do flerte é muito bacana, acontece. Nesse meio tempo, os desafios de persistir nesse caminho, a solidariedade entre eles, porque isso não se imagina quanto, né, essas pessoas que participam são solidárias, o que a gente chama de peregrino. Os peregrinos são muito solidários uns com os outros. É uma preocupação em viver com o outro, em estar ali, se o outro está bem ou não. Então não é sobre quem chega primeiro, é sobre exatamente o caminho. É sobre o caminho, e esse caminho ele entra em paralelo com a vida de cada um. E uma cena, enfim, a leitura que ela faz, quando ela vai ouvindo as músicas, porque ela preparou uma playlist para fazer todo aquele passeio. Então ela escuta uma música específica quando adentra uma igreja. Ela já escuta uma música específica e ela já faz toda aquela leitura sobre o local de uma forma muito poética. Tem citações de música, tem citações ali de algumas letras, como a que a gente acabou colocando em um post, né, até o fim do Engenheiros, que diz, né, eu não vim até aqui para desistir agora. Então, olha, é um encontro de força nesse caminho, é testar o próprio limite e encontrar aquilo que cada um busca, aquilo que cada um deseja melhorar em sua vida, redescobrir em sua vida. E o ponto principal, assim, que me chamou muita atenção foi no momento em que eles se encontram numa cruz, que é o hábito você levar uma pedra nesse caminho para que naquele momento da cruz, você me corrige aí, hein, Natasha? Você deixar aquela pedra, ou seja, deixar aquele peso que você estava carregando naquele momento.
E aí acontece uma surpresa maravilhosa, nesse livro, gente. Porque Francesco não levou a sua pedra, tá? Francesco não levou. Francesco só tinha uma caneta. Ele não sabia, ele não tinha, assim, não sabia muito sobre esses pormenores, as tradições e tudo isso. E aí Daniela acaba mostrando para ele um jeito diferente de ver a vida. A simplicidade de Daniela acaba dando um novo olhar para Francesco, que na verdade é um cantor maravilhoso, famosérrimo. E tudo isso acontece, gente. E esse momento da pedra, eu vou pedir uma licença para nossa autora, porque eu gostaria muito de falar um pouquinho. Primeiro que ela traz até Enya, gente. Quem não gosta de Enya, pelo amor de Deus? Quem tem Enya? Enya, reflexão. Ela é toda poética. E ela só soube disso depois que outras pessoas falaram para ela. Porque até então ela é muito racional, eu sou muito descritiva. Pá. Não! Ela é muito poética. Ela trabalha a subjetividade muito bem. Então, nesse sentido, na leitura aqui, eu separei aqui, ó, lá na página 176, que na verdade aí é a vez que ele entra na igreja e se deita e ouve Enya e chama ela para ouvir, e ele se deita na igreja ouvindo Enya, divide o fone com ela e começa a imaginar e a deslumbrar aquele local de uma forma que as pessoas só vão entrar, não sei o quê. Às vezes, se tem religião, vai lá fazer uma oração, então, olha, a pintura, não sei o quê. Não! Visualiza tudo isso de uma forma muito diferente, porque cada um vai ter um olhar diferente diante daquele espaço, daquele lugar e daquele caminho. E aí ele diz, né? O que você está ouvindo? Aí ela pergunta, aí ele fala, Enya. Aí ela conhecia a música, né? E ela fala, já é um começo. E aí chama, deixa aqui ao meu lado. Então tudo isso vai sendo construído, essa proximidade dos dois vai sendo construída conforme essa redescoberta de cada um. E aí, tem uma outra página aqui, que eu separei, que agora sim, 184 é a página que eles estão lá de frente, ao monumento. E aí ela diz assim, eu sei que você tem uma caneta, me empresta, por favor. Francesco pegou a caneta na mochila e a entregou. Daniela, então, complementou a anotação na lateral da pedra. Daniela / Francesco, escreveu lá na pedra. Pronto, agora você já tem alguma coisa para deixar aqui. Ela devolveu a caneta a ele, que Daniela / Francesco e famílias. Pronto, agora você já tem alguma coisa para deixar aqui. Ela devolveu a caneta a ele, que a encarou confuso. Estava compartilhando com ele a sua pedra. E com isso, estavam contidas alegrias e tristezas. Um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão generoso. Segure a pedra. Vamos colocar lá na base. Francisco segurou a pedra e os dois começaram a subir. Daniela avançou mais alguns passos e percebeu que ele havia parado. Então se virou e o chamou. Venha, suba comigo. Vai ser importante para você também. Ela estendeu a mão para ele. Os dois subiram de mãos dadas. Ela, mais à frente, ele sendo puxado de certa forma. À medida que iam subindo, sentiam a energia que emanava do monte de pedras ao pé da cruz. Quando chegaram à parte mais alta da pilha, bem na base da cruz de ferro, ela disse, vamos deixar a nossa aqui, com nossos nomes virados para cima e a parte ruim para baixo. Cada um faz sua oração ou seu agradecimento, da forma que quiser. Enfim, dá vontade de ler tudo. De novo. Mas é exatamente esse o momento que os dois deixam tudo ali. Ela, na verdade, tinha, sim, um peso. Ela tava um relacionamento que já estava morno. Ela ficou grávida, né? E perdeu o filho. Então, isso acabou, de certa forma, ao invés de trazer ela mais perto, né, desse ex-namorado, que na verdade era noivo já, né, Natasha, dela. Sim. Ao invés de trazê-los mais perto, acabou os distanciando. Porque cada um viveu aquele luto de uma forma diferente. Que acabou, na verdade, os distanciando. Então, ela acabou deixando aquela pedra naquele momento.
E eu acredito até que a própria Natasha acabou deixando algumas pedras para poder escrever esse livro no caminho, né, Natasha? Então a gente acaba sentindo isso. O livro não é de autoajuda, a gente não tem. O livro não é religioso. Na verdade, o caminho, algumas pessoas são religiosas, outras fazem por simplesmente quererem se encontrar. E deixar nesse caminho que eu acho tão poético, deixar nesse caminho tudo aquilo que lhe prende, tudo aquilo que trava o riso, tudo aquilo, né, que te impede de crescer. E eu acredito que a Natasha também deixou pedras por ali, para que ela pudesse evoluir ainda mais nessa escrita. Bom, aqui só cogitações minhas nesse momento. A gente está de tempo aqui, deixa eu ver. A gente já Bem podia ir para de tempo. ir Ela já está querendo finalizando. encerrar tudo. Eu só quero terminar com a seguinte pergunta para você, Natasha. Para a gente finalizar, e você vai encerrar esse vídeo, porque eu não vou encerrar, porque é você. Eu quero saber o seguinte, Natasha. Para você, qual foi a importância desse livro para o seu desenvolvimento enquanto profissional e pessoa? Que pergunta difícil. Eu sei, obrigada. Na verdade, assim, eu já comecei a ter uma mudança de forma de pensar quando eu fiz o caminho. Depois eu vou ter uma outra mudança de pensamento quando eu fiz um treinamento a céu aberto relacionado à liderança, vamos dizer assim, né? Então eu vi que, na verdade, eu media muito as pessoas com a minha régua. Isso eu já te disse uma vez. E a gente não pode medir as outras pessoas com a nossa régua. Então foi aí que eu comecei a ver que nós somos diferentes, né? Porque eu tenho um certo ritmo e eu achava que todos tinham que estar no meu ritmo, e não é assim que as coisas funcionam. Então, poder voltar e escrever, às vezes, um enredo que eu possa jogar um pouco dessas ideias, né? Porque, lógico, tem um pouco de mim aqui, apesar que eu não sou a Daniela, né? Mas tem um pouquinho, sim. Eu ainda não consigo me distanciar. Tem autores que se distanciam, né? Quem sabe eu possa chegar um dia a, de fato, construir uma personagem que seja, né, completamente diferente. Mas eu me identifico muito com a Daniela, né? Pela forma como ela pensa e tudo mais. Então foi essa questão mesmo, né? De ver que nós somos diferentes e que nós nos completamos, né? E cada um faz a sua parte dentro desse universo, tá bom? Perfeito. Deixa o recado para os seus leitores e para os seus possíveis leitores, Natasha. Vamos lá. Então tá, vamos lá. O que vocês vão encontrar dentro do livro, então, né? Vão encontrar uma história, vão encontrar um romance, né? Aqui vocês vão ver que os capítulos, né, são 32 capítulos que são divididos em horas. Então, qual que foi a grande mudança que eu vi daquela primeira versão que eu tinha do diário para esse que a gente tem agora em mãos? Que a gente vai acompanhar a Daniela, o livro se passa em 24 horas. Você está acompanhando a Daniela em 24 horas. Os capítulos são em horas do dia em que ela já retornou da viagem, a viagem já aconteceu, e ela vem organizando não só o que ela definiu lá no caminho para a vida dela, vamos dizer assim, mas ela organizando também as questões materiais para colocar em ordem a mochila, né, as roupas, guardar, enfim. E durante essas 24 horas ela vai tendo os flashes onde ela vai lembrando do que aconteceu no caminho, né? Então eu espero que vocês se deliciem, que vocês possam caminhar com a Daniela, né? E se permitirem, na verdade, né, imaginar como que é o caminho de Santiago, tá bom? Então é isso, eu agradeço então a presença de todos que estão aqui nos assistindo ao vivo, quem vai nos assistir depois, né? A Joca dizendo que foi maravilhosa, a live, sua mãe também, ela maravilhoso, batendo mão de palma. É isso aí. Então tá. Vamos deixar um grande beijo para todo mundo, pedir para estar conosco na próxima quarta-feira com mais uma nova autora da literatura brasileira. Vamos começar com contos, né, Natasha? Sim. E é isso aí.
Pedimos muito que vocês possam compartilhar um pouco mais dessa live. Prepare aí a sua pedrinha que você vai deixar durante a leitura desse livro, porque vai fazer você pensar até mesmo nessa pedrinha que você carrega, que é o teu maior peso. Um grande beijo. Um beijo. Obrigada, Natasha, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.